Bom, galera, passado ontem aquele sentimento, né, horrível da derrota do Vasco para o Flamengo, agora a gente pode fazer um vídeo aqui com um pouco mais de tranquilidade para conversar com você, falar um pouco da situação do Vasco e entender por que o Vasco se encontra nesse momento numa situação tão diferente, tão distante dos clubes da Série A e do Rio de Janeiro. Alguns times da Série A estão ali com investimento inferior ao Vasco, mas em um mesmo nível de competitividade. E isso é outra coisa que a gente também precisa pensar e a gente precisa investigar. Primeiro, em relação à diferença para o Flamengo, que toda vez que o Vasco joga contra o Flamengo, a gente consegue perceber com muita facilidade o disparate do nível dos clubes. Segundo, entender por que também, e talvez esse seja um ponto difícil de explicar, por que um time como o Vasco, que não é ruim no papel, consegue ser tão incompetente, tão ineficaz, tão incapaz de conseguir resultados, títulos, classificações do jeito que a gente espera. Até porque, se você for falar de investimento, o Vasco está no top 5, top 7, né, do Campeonato Brasileiro. Se você falar alguns jogadores que estão no Vasco hoje, a gente também pode dizer que a gente tem aí um top 8 de melhores elencos do Brasil. Então você não consegue, com isso em mente, você não consegue, por exemplo, entender por que esse time não rende, por que esse time não joga melhor, por que esse time não se apresenta melhor. Mas para isso, a gente precisa fazer um recorte dos últimos 4 anos para cá, né? Eu lembro de 2021, que o Vasco começou com a história da 777, começou com a história da venda, né? E ali a gente ainda estava, né, na Série B, ainda vivia um momento de muita dificuldade. O Vasco não conseguiu subir em 2021, final de 2021. O Vasco foi vendido no ano seguinte, né, em 2022, e mesmo assim não teve um grande investimento naquele ano. O Vasco só foi ter investimento mesmo em 2023, né, com a chegada de alguns jogadores no meio do ano, quando foi realmente a 777 passou no começo do ano para fazer investimentos, mas o Payet, que foi o grande investimento do Vasco da época, né, e a gente teve outros jogadores ali também, né, como o Medel, outros jogadores que não eram tão badalados como o próprio Paulinho, mas que acabaram fortalecendo o time em 2022, 2023, no meio do ano, principalmente com a chegada também do Ramon Dias, que fez com que o Vasco não caísse, né? Em 2024 foi um ano que a gente perdeu o nosso treinador, Ramon Dias, ali naquela derrota cachapante que a gente teve em casa, e a partir dali para o Criciúma, né? E a partir dali a coisa começou a degringolar. O Vasco passou a ter muita dificuldade em 2024. Teve aquele treinador, o Boina, né? Me fugiu o nome dele agora, mas que também ficou pouquíssimo tempo. Se não me engano, foram 3 jogos ou 4 jogos apenas, e não conseguiu o resultado, já foi sacado. E logo depois veio o Paiva e assumiu. E na mesma época, também naquela situação de uma transição e a retirada da 777, que entrou num processo falimentar ali, com vários problemas, né, também de estruturação, de manutenção de alguns jogadores, de não saber como seriam os aportes. O Pedrinho iniciou um processo de retirada da 777, acabou sendo, né, lá para setembro, outubro, o Vasco, o associativo assumiu novamente, né, a gestão do Vasco, na figura do Pedrinho, que tinha sido eleito no ano anterior, né, que iniciou em janeiro. E o Pedrinho deixou de ser uma figura para ser realmente o administrador do futebol do Vasco, que é hoje, né, responsável pela maior diferença, né, o que realmente faz sentido no Vasco e que faz diferença em dar repercussão financeira para o time, considerando as outras modalidades também. Então, assim, Pedrinho assume e Pedrinho passa a gerir diretamente o futebol. Só que Pedrinho assume, isso é um ponto que a gente precisa considerar. Pedrinho assume com o objetivo de vender. Pedrinho, ele sabia que se ele mantivesse o time no associativo, não teria capacidade para poder contratar e nem para manter o elenco que tinha. Ou seja, o Vasco tentou, em contato com a administradora,
que está responsável por todo o patrimônio da 777, que está fazendo uma reestruturação com eles, manter o pagamento dos salários, manter alguns jogadores, eu estou falando a grosso modo, tá? Claro, existem muito mais nuances. E basicamente Pedrinho iniciou um processo de venda do Vasco novamente, dessa SAF, para poder pagar o que deve a 777 em relação ao que os aportes que ela fez, e assumir o futebol do Vasco a partir de agora, né? Só que isso já era para ter acontecido no ano passado. Eu creio eu que de outubro para cá já era para ter sido vendido o Vasco. E isso não aconteceu, né? E aí o próprio Pedrinho trouxe alguns jogadores, o próprio Felipe Coutinho, que queria voltar para o Brasil, claramente não estava em condições físicas para jogar bola, né? Tanto que começou realmente a jogar agora com com um pouco mais de regularidade. Ontem jogou 90 minutos, mas não é naturalmente o Coutinho que a gente conheceu, né? Na época de Liverpool, enfim. E nem de seleção brasileira. Um Coutinho de 2018, por exemplo, não é o mesmo Coutinho de hoje, está bem diferente. Capacidade técnica é indiscutível, ele continua no mesmo nível, mas a física com certeza está muito inferior ao que ele já foi. O Vasco manteve Payet, que é um jogador muito diferente, mas no papel, e até trouxe alguns jogadores que é discutível, né? Como Souza, Alex Teixeira, o Souza que achou que teria condições de jogar no futebol brasileiro e está provado que não tem. O Alex Teixeira, que vive de altos e baixos desde quando ele chegou, né, em 2022. Então, a gente vive uma fase de incertezas em relação a quem vai comprar o Vasco e vai gerir o futebol do Vasco. Hoje está na mão do Pedrinho, mas o Pedrinho é extremamente limitado pelo orçamento, e a gente sabe que também existem escolhas ruins feitas pela nova gestão, né? Alguns jogadores discutíveis que não deveriam ter sido contratados. Por exemplo, o exemplo disso é o Jean Davi, né? Que veio num contexto aí que poucos entendem, né? Como se justifica a manutenção desses jogadores. Nem todos foram ruins, né? A gente tem aí exemplos positivos, né? Em relação... Eu vejo alguns jogadores que essa nova gestão pensa futebol e quer trazer, como por exemplo essa nova leva que chegou. O Maurício Lemos é um bom atleta. Eu não acho que o Oliveira nem o Freitas, que são os zagueiros, sejam inferiores a Léo Pelé e ao Maicon, né? Eu acho que o João Vitor, embora tenha vindo muito caro na época da 777, o João Vitor é um prospecto que tem evolução, capacidade, até condição de evoluir e entregar mais do que tem entregado, né? Talvez com o estímulo certo, o desenvolvimento certo, um jogador que tem futuro. Então, com base nisso, a gente tem uma realidade um pouco diferente daquela que tem se apresentado. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, meu rosto deve estar brilhando aqui, mas é porque está um calor infernal hoje aqui em São Paulo. Então, com base nisso, eu gostaria apenas de deixar claro que eu acho que o Pedrinho, ele não tinha na cabeça dele a ideia de que ele teria que assumir o futebol do Vasco e ficar por muito tempo sem um comprador, sem alguém para adquirir a SAF. Que o associativo teria que ser responsável pela SAF por um tempo, mas que isso ia acabar logo para ele poder vender e aí, com um aporte financeiro adequado, trazer jogadores mais consolidados, que não são jogadores como esses que nós trouxemos, que a gente sabe que não está no nível dos grandes clubes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Então, por isso, a gente tem que considerar o seguinte: Pedrinho está, na minha visão, e essa postura, inclusive, de se afastar do torcedor, essa postura de estar com um pouco mais de beligerante, a relação não está tão legal mais com a torcida como antes, a torcida está cobrando, o Vasco não está tendo resultados, a situação está difícil. A chegada do Carille, que para mim é um treinador que já foi muito discutido no Santos, é um treinador que tem uma postura mais defensiva, não é um prospecto que a gente imaginava que faria diferença, que viria para ganhar títulos, né? Com certeza, o Carille, só que ao mesmo tempo eu tenho a sensação que o Carille era a solução que dava. Então, eu não acho que a gestão do Pedrinho seja uma piada de mau gosto, seja horrível.
Eu acho que ele está sendo até um pouco demonizado, mais pelo afastamento do torcedor do que a gestão em si. E eu repito, eu acho que no papel o Vasco tem muito mais condição de render do que tem rendido. A postura contra o Flamengo, e isso é importante deixar claro que desde 2016, né, se a gente pegar esse recorte aí de 30 jogos contra o Flamengo, né, que são só 2 vitórias, de 33 jogos só são 4 vitórias, né, um número baixo absurdamente e uma superioridade absurda do Flamengo, principalmente de 2019 para cá, nós já tivemos elencos inferiores a esse que nós temos hoje e nós ganhamos do Flamengo. Só que existe também uma questão. O Flamengo hoje é um time até superior do que, para mim, esse Flamengo de hoje é mais forte do que o Flamengo de 2019. Porque é um Flamengo que tem mais banco, tem mais opções. É um time muito difícil de você conseguir segurar, né? A capacidade desse Flamengo é acima realmente da média. Tanto que hoje talvez seja o melhor elenco do Brasil disparadamente, né? Difícil realmente achar um time que tenha um elenco tão sortido de craques, com tanta opção como é o time do Flamengo, e ainda tem um puta treinador, Felipe Luiz, aí, que provavelmente será treinador de seleção brasileira. Então a gente está pegando um Flamengo de altíssimo nível, porém temos que considerar também que o Fluminense ganhou da gente com alguma facilidade na última partida. E agora nós vamos pegar o Botafogo, que é o último campeão, o atual campeão da Libertadores. A análise que tem que ser feita é que esses outros times, eles não, se você parar para pensar, principalmente o Fluminense, não é um time que teve um aporte financeiro altíssimo, mas é um time que foi bem gerido, é um time que comprou a briga e a briga principalmente com os times grandes para poder lutar por algo realmente mais relevante, e foi o que aconteceu. Inclusive ganhou um título em cima de um Boca Juniors, ou seja, uma puta de uma história, né, de uma narrativa. Temos que considerar que um Boca Juniors muito mais frágil do que os outros elencos e outros anos do Boca Juniors, mas mesmo assim, tá lá, tá feito, tá na história do Fluminense e na história do Botafogo. Só que o Vasco vai para, basicamente, de título relevante, vai para 14 anos sem, né? E o Campeonato Brasileiro nós estamos há 25 anos, né, sem. E a gente vai vivendo esse sentimento de que a gente não tem muito para onde correr. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho essa sensação. E eu acho que é importante que você tenha essa coisa na sua cabeça, assim. Você tenha essa questão em mente. O Vasco hoje não tem um elenco ruim, mas não consegue jogar. E também vive uma instabilidade sem saber o que vai acontecer. Pedrinho se pauta na venda do Vasco para poder conseguir melhorar o time. Enquanto isso não acontece, a gente vai levando com o que tem. E com o que tem, em 2024, temos que considerar, perdemos 2 jogadores de meio de altíssimo nível e 2 jogadores de ataque na segunda metade do ano. Fez muita diferença. Perdemos 4 jogadores que eram a base era a estrutura do time, né? Jair, Paulinho, Adson e DVD eram a base do Vasco. Então, assim, um time que tem 11, você tira do outro titular, você tira 4 e você não tem peça de reposição, o Vasco só não caiu por um milagre divino e pela gordura que fez no começo. Então agora a gente tem mais peças, temos esses jogadores que voltaram de lesão grave, temos condição de fazer algo melhor e o laboratório do Campeonato Carioca é interessantíssimo. É interessantíssimo. E é bom para poder ligar o alarme, o alerta, que seja, para poder chamar atenção para o disparate técnico que existe, por exemplo, com o Flamengo. Então, enquanto o Vasco não fizer uma reforma estrutural do jeito de jogar, na postura, para poder haver uma regularidade de atuação, isso vai sempre acontecer com um time grande, e principalmente nos clássicos regionais. O Vasco precisa para ontem uma mudança de postura. Eu tenho certeza que o trabalho do treinador tem condição de evoluir e ele precisa fazer esse time render mais. Ele tem condição de fazer isso. Ele precisa fazer o time render mais. Se o time do Vasco ontem tem uma postura de beleza, não vamos ganhar, vamos tentar, vamos pelo menos arrancar o empate.
Nem isso teve. Não teve nem postura de time pequeno, teve postura nenhuma. No segundo tempo iniciou uma pressão que durou 20 minutos. Então basicamente o adversário foi superior 70 minutos e quando foi superior foi muito superior. O Vasco não conseguiu, porque o Vasco hoje tem um ataque unidimensional. A gente só joga pro Verratti, o Verratti não sabe jogar com os pés. O Verratti não faz pivô, o Verratti não recebe em velocidade, o Verratti não chuta de fora da área, o Verratti não cruza. Então a gente depende apenas exclusivamente da jogada de cruzamento na cabeça dele. É inclusive um dos melhores cabeceadores do mundo, mas o Vasco é unidimensional. Chute fora da área teve 2 apenas. A gente tem até recurso e condição de jogar mais. Mas só foi o Flamengo ajustar algumas peças e o Vasco perdeu totalmente o ímpeto. Dito isso, eu acho que o Vasco precisa, para poder entregar mais e ter condição de render melhor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, até porque Sul-Americano, sinceramente, tem vaga na Libertadores, eu entendo, mas eu acho que eu prefiro ser campeão da Copa do Brasil e ter uma vaga na Libertadores do que campeão da Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores, sinceramente. Então, dito isso, eu acredito que dá para fazer render mais, para não ter uma postura vergonhosa com o Flamengo, já que existe a diferença de nível técnico, nós não vamos igualar, que nós consigamos pelo menos entregar competitividade, raça e disposição nos próximos jogos. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo. Valeu!